Reflexão Econômica, por Luciano Nakabashi. Professor, mais de 1.500 economistas, empresários e banqueiros assinaram uma carta endereçada ao governo federal pedindo endurecimento do combate à Covid-19. O que diz essa carta? Tudo bem, Gabriel. Essa carta foi escrita por alguns economistas e assinada por centenas de muitos economistas reconhecidos. E ela diz, basicamente, que não existe essa dicotomia entre economia e saúde na questão da pandemia. Se a gente quer de fato melhorar a economia do país, a gente precisa primeiro resolver essa questão de saúde pública, ou seja, reduzir a questão dos contágios, reduzir a sobrecarga no sistema de saúde como consequência, através de, principalmente hoje, da aplicação de vacinas em massa na maior velocidade possível, distanciamento social, uso de máscara. Enquanto essa questão da vacina não estiver bem resolvida, as pessoas vão precisar utilizar máscara, distanciamento social, sair menos de casa, somente quando necessário. Então todas essas medidas são relevantes, mas o fundamental, além disso, eu acho que é complementar, um plano de vacinação em massa que seja capaz de trazer a economia, trazer o social e o econômico de volta para a normalidade até o começo da primavera, no máximo até o começo do verão. Mas para isso, muitas medidas são necessárias. E até que ponto o governo vem tendo sucesso no combate à pandemia? Um ponto destacado pelos economistas é a questão de organizar as ações entre os governos estaduais e municipais, e para isso é fundamental a liderança do governo federal. Então o governo federal, por natureza, numa situação que afeta o país inteiro e outros países, o governo federal ele acaba tendo um papel de liderança para organizar as ações de forma conjunta. Ele é fundamental para estimular a compra de vacinas, a produção de vacinas. Se a gente for pensar, o Brasil ele conseguiu produzir uma vacina, enquanto vários outros países não conseguiram. Quem conseguiu produzir vacinas no mundo? Os países desenvolvidos, os grandes países, como Índia, China, em termos populacionais, Estados Unidos, Europa. O Brasil conseguiu, a gente teve sucesso a partir de uma decisão de planejamento de um governo do nosso estado. Isso é um mérito muito grande, que a gente poderia ter aproveitado melhor, se tivesse todo o suporte do governo federal desde o início, para ampliar o máximo possível a capacidade de produção dessa vacina. Então, o governo federal ele tem errado em pontos básicos, que é na organização de ação conjunta entre os diferentes entes da federação, a demora em comprar vacinas, encomendar vacinas, estimular a produção de vacinas aqui dentro do Brasil. E na figura do nosso presidente, o comportamento, em vários momentos, minimizando as consequências da pandemia, não usando máscara, atacando governadores, entrando com ações contra medidas de controle da economia para manter sob controle ou não piorar ainda mais a situação do sistema de saúde. Ou seja, em vários momentos, as ações do governo federal foram ou não ajudaram ou foram contra a melhora da pandemia, da contaminação e, consequentemente, a sobrecarga no sistema de saúde do nosso país. E até hoje parece que o presidente não entende que enquanto essa questão da saúde não for resolvida, a gente não vai conseguir melhorar a situação econômica do país. As duas coisas andam juntas. Não é somente uma obrigação de paralisação das atividades para conter o contágio que afeta a economia. Enquanto as pessoas não se sentirem seguras, e nesse momento que o vírus está passando mais rapidamente, o sistema está sobrecarregado e pessoas estão morrendo porque o sistema está sobrecarregado, as pessoas ficam com muito mais medo. Ou seja, independentemente das ações dos governos do governo federal, dos governos estaduais e municipais, a economia vai sentir. E vai sentir mais quanto menos eficientes forem as ações para controlar a pandemia. Então a gente tem que resolver essa questão da pandemia, a questão de saúde, para que a economia comece a andar. E nisso a gente tem errado, o governo federal no papel de principal articulador tem errado de forma sistemática e tem atrapalhado a retomada da economia do país. O professor Luciano Nakabashi, da FEA-USP Ribeirão, conversou com Gabriel Soares para a Rádio USP. Reflexão Econômica, por Luciano Nakabashi.
Fique de olho, por Eduardo Rocha. Professor, hoje vamos falar sobre luminosidade do outono. O que é índice refrativo e o que tem a ver com a luz? Olá, então chegamos ao outono e fica claro que o ambiente tem as cores mais vibrantes, o céu fica mais azul e isso tem uma explicação na ótica física. O índice refrativo é um conceito que diz o quanto é a velocidade da luz ao atravessar objetos, ambientes, comparado com a sua velocidade de transmissão no vácuo. Assim, quanto mais próximo de mais próximo do vácuo, menos obstáculos, mais rápida é a velocidade da luz e assim menos dispersão ocorre. Materiais com diferentes características fazem com que a luz branca se disperse e isso então ficou nítido no verão, quando a grande umidade do ar fazia com que a luz do sol produzisse, logo após as chuvas de verão, arco-íris na paisagem. A luz transmitida, então, encontrando obstáculos da umidade do ar, fazia com que comprimentos de ondas diferentes, azul, amarelo, vermelho, verde e assim por diante, fossem lentificados de diferentes formas e se tornasse aparente essa fragmentação da luz branca. Por que a luminosidade do outono está relacionada ao índice refrativo da luz na atmosfera? Agora, no outono é nítido que as cores ficam mais vibrantes, a paisagem então fica marcada por um céu muito mais azul e as cores das paisagens ficam mais nítidas. O que acontece é que estamos deixando aquela época mais úmida relacionada ao verão e lentamente caminhando para a secura do inverno, quando então a grande umidade do ar ficou para trás e ainda não estamos enfrentando aquele ambiente atmosférico cheio de material particulado suspenso, que também passa a opacificar e assim lentificar a passagem da luz, aumentando o índice refrativo e tornando as coisas e as cores menos nítidas. Dessa forma, o outono, se não tem uma grande característica aqui nos trópicos, uma delas, bem marcante, é a vibração das cores, então resultado de um ambiente atmosférico com resquícios de um pouco de umidade e menos material particulado, que passa a ser característico do período seco do inverno. Então, desejo a todos que aproveitem a observação dessa luminosidade vibrante com saúde e tranquilidade também para os seus olhos. Muito obrigado. Acabamos de ouvir o professor Eduardo Rocha, da Faculdade de Medicina da USP em Ribeirão Preto. Rosimeire Talamone para a Rádio USP. Fique de olho, por Eduardo Rocha. Ética e Política, por Renato Janine Ribeiro. Professor Janine, o senhor poderia analisar a portaria do governo federal que determina que todas as pesquisas realizadas pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, o ICMBio, deverão ser previamente avaliadas pelo diretor de Pesquisa, Avaliação e Monitoramento da Biodiversidade, cargo atualmente ocupado por Marcos Aurélio Venâncio, um tenente-coronel da Reserva da Polícia Militar de São Paulo? Essa portaria, que submete à censura pela diretoria do ICMBio as pesquisas realizadas pelos pesquisadores, pelas pessoas de alta qualificação, com doutorado, com publicações em revistas de impacto, e submete tudo isso à avaliação por um tenente-coronel da Polícia Militar de São Paulo, todo respeito para essa organização, é um absurdo. Primeiro, que você não pode submeter trabalho científico à censura, trabalho científico para discussão. O histórico, digamos assim, das instituições de pesquisa do governo, estou falando a inúmeras, a UIPEA, mais na parte econômica, o ICMBio na biodiversidade, a UINEP, no MEC. Então, o histórico é que os pesquisadores fazem o trabalho deles. Esse trabalho municia o governo, mas também a sociedade, para a adoção de políticas públicas. Agora, esse é um tremendo ato falho, um tremendo indicador, é um sinal claríssimo de que esse governo está agindo contra a ciência. Então, ele tem que censurar pesquisas que estão sendo feitas, sérias, na própria instituição que é responsável pela conservação da biodiversidade brasileira, ele tem que censurar porque ele não vai segui-las. Então,
basta pensar o que foi feito. Por exemplo, as multas aplicadas por infrações à legislação ambiental, o atual governo disse, não vamos emitir a multa, não vamos cobrar a multa antes de haver uma audiência de conciliação. São milhares de audiências de conciliação que deveriam ter sido feitas. Pelo que eu li outro dia nos jornais, cinco foram realizadas. Então há todo um trabalho notável de limitação à pesquisa e ao impacto social e político da pesquisa. É bom dizer, você não tem economia hoje pujante se você não tiver pesquisa. Se não tiver ciência e tecnologia. A biodiversidade é uma riqueza brasileira gigantesca. Ela é fantástica, é muito importante. Então, se você quiser fazer a economia brasileira crescer, você tem que apostar nela. Você não pode lutar contra ela. E esse governo, infelizmente, está adotando esse procedimento de não considerar toda a riqueza enorme que tem e preferir transformar isso em fumaça, em pasto para gado. Você está destruindo, eles estão destruindo a possibilidade do Brasil ser um país riquíssimo. E quais os prejuízos da censura e do controle de estudos científicos? Há uma questão fundamental que é a seguinte: a Amazônia é um dos espaços de maior biodiversidade do mundo, se não for sozinho o maior. O Brasil tem a maior parte da Amazônia, embora não tenha toda. A Amazônia se espalha por vários países. Descobrem-se lá formas de vida animal, vegetal, as mais diversas, muitas vezes até hoje não conhecidas. Essa pesquisa é complicada, é difícil e é cara, mas ela traz riquezas gigantescas, porque você descobre possibilidades, quer de medicamentos, quer de aplicações industriais, quer de aplicações na agricultura, quer de aplicações para a vida humana e animal, que são inéditas. Vocês pensem no seguinte, há um livro que eu li há pouco tempo sobre as revoluções médicas no século XX. Até 1930 você tinha 10 remédios basicamente para lidar com tudo. De lá para cá nós temos centenas, milhares de remédios que são bastante calibrados para moléstias muito específicas que trazem resultados muito melhores. Isso é resultado do quê? Pesquisa científica. O que pesquisa científica precisa? Precisa de laboratório, precisa de financiamento, precisa de liberdade. Se você não tiver tudo isso, o que vai acontecer? Só vai poder sair publicado aquilo que agrade ao governo, um governo que chegou a dizer que o gado reduz o incêndio, que o gado estaria comendo pasto, o pasto não pegaria fogo, e aí foi provado que isso tudo é falso, porque o aumento dos incêndios nos últimos anos não corresponde a um decréscimo das pastagens. Então, cientificamente, não se sustenta o que esse governo faz. O que ele faz? Parte para a censura. Para nós que somos do mundo científico, isso é um desastre. Isso não pode ser tolerado, pode ser aceito, é prejudicial para o Brasil. O professor Renato Janine Ribeiro conversou comigo, Valéria Dias, para a Rádio USP. Ética e Política, por Renato Janine Ribeiro. Globalização e Cidadania, por Pedro Dalari. Bom dia, professor Pedro Dalari. Parece que neste mês de março, que está se encerrando, e no qual se comemora o Dia Internacional da Mulher, elas não têm muito o que comemorar, não é mesmo? O mês de março é o mês em que tradicionalmente se celebra a luta pela afirmação dos direitos da mulher e pela afirmação da igualdade de gênero. Esta tradição se consolidou em 1975. Naquele ano, resgatando celebrações realizadas desde o início do século passado, a Organização das Nações Unidas declarou que o ano todo deveria ser dedicado à celebração e à promoção dos direitos da mulher e que, a partir de então, a data de 8 de março passasse a ser comemorada como o Dia Internacional da Mulher. Marcado pela pandemia causada pelo novo coronavírus, a pandemia de Covid-19, março de 2021, que agora se encerra, revela globalmente um quadro de crise econômica, social, que atinge com maior gravidade as mulheres. O relatório da Organização Internacional do Trabalho do início deste ano, que mostra a situação mundial do mundo do trabalho, revela que as mulheres foram as mais atingidas no mundo todo
pela situação de crise, mais atingidas do que os homens. Isto se revela, por exemplo, com a perda de postos de trabalho. Diz literalmente o relatório da OIT que ao longo de 2020 se produziu uma diminuição sem precedentes da ocupação, do número de postos de trabalho em escala mundial, de 114 milhões de empregos em relação a 2019. E diz o relatório que, em termos relativos, essa diminuição foi maior no caso das mulheres do que no caso dos homens. O que mais diz o relatório da Organização Internacional do Trabalho, professor? Também o relatório da OIT revela uma diminuição da renda proveniente do trabalho que afetou mais as mulheres do que os homens. Isto sem falar de um quadro de crise que se abate sobre as mulheres para além do mundo do trabalho. Por exemplo, os casos de violência contra a mulher que vem aumentando, inclusive a chamada violência doméstica. As mortes por Covid-19 entre trabalhadores da área de saúde são também outro dado revelador, pois afetam mais as mulheres por serem elas a maioria neste âmbito de trabalho. Mas há um dado que deve ser observado. A história revela uma tendência importante. As grandes crises mundiais, como essa da pandemia, ao exporem com mais crueza a situação de desigualdade, alimentam, por sua vez, a luta por sua superação. Na esteira das duas grandes guerras mundiais, deu-se um movimento muito importante para a afirmação da igualdade de gênero, que, entre outras coisas, consagrou o direito de voto para a mulher, que até o início do século passado não era reconhecido. E mais do que isso, se fixou o direito das mulheres e a igualdade de gênero como uma condição para a estabilidade das relações sociais em âmbito global. Isto está afirmado no preâmbulo da Carta das Nações Unidas, de 1945, que, ao instituir a ONU, antes mesmo de falar da igualdade entre países, falou da afirmação dos direitos humanos e da igualdade de direitos entre homens e mulheres como uma condição para a estabilidade e para a paz. Ao se encerrar, portanto, o mês em que se celebra os direitos da mulher, a tônica deve ser no sentido da sua promoção, da sua afirmação, no sentido da construção de uma sociedade melhor e mais justa. Eu, Paulo Capuzzo, falei com o professor Pedro Dallari para a Rádio USP. Globalização e Cidadania, por Pedro Dallari. Na cultura, o centro está em toda parte, por Martin Grossman. Professor, qual a boa nova que temos para os nossos ouvintes? Leila e ouvintes da Rádio USP. Na última sexta-feira, dia 19 de março, tivemos o lançamento do livro Narrativas Periféricas entre Pontes, Conexões e Saberes Plurais, que aconteceu online, obviamente, diante da pandemia e do pandemônio no qual todos nós estamos inseridos, né? Mas o que eu queria destacar aqui é que esse livro sai na frente de todos os outros lançamentos desse projeto, nascido no âmbito da Cátedra Olavo Setua de Arte, Cultura e Ciência, que é o DASP, Democracia, Artes e Saberes Plurais. Uma proposta apresentada no início de 2018 pela catedrática Eliana Souza Silva. Os outros lançamentos que vão ocorrer ainda nesse primeiro semestre de 2021 correspondem ao coração do projeto, que é um censo realizado nas favelas vizinhas à USP, né? Seja no campus do Butantã, que é São Remo e Sem Terra, né? Seja também na EASH, que é o campus da Zona Leste, próximo do Aeroporto Internacional, com o Jardim Keralux e Vila Guaraciaba. Além disso, agora em abril estaremos lançando uma plataforma que reúne toda a produção da USP, historicamente falando até 2019, correspondente à periferia. Então, seja de cursos de extensão, seja de disciplinas
temas da graduação, da pós-graduação, seja a própria produção mesmo em pós-graduação, né? Mestrados, doutorados, entre outros. E também um livro dentro de uma coleção da cátedra que corresponde ao projeto da Eliana de discutir o que ela chamou de centralidades periféricas, que é a produção artística, cultural na periferia, né? Que vem sendo estudada por especialistas, né, na universidade. Mas voltando ao livro Narrativas Periféricas, mais do que um making-of, é um livro que permite uma intimidade com o processo de pesquisa. E também, uma vez que ele se dá por meio de relatos, ensaios, né, e até de textos literários, a possibilidade ao leitor de conhecer melhor e com mais qualidade a própria periferia. A intenção do projeto da Eliana é estabelecer pontes, ligações, qualificar, né, a periferia diante da universidade e vice-versa também, né? E um livro é mais do que apropriado para nos conduzir numa relação mesmo de maior proximidade com uma temática que sempre foi e com uma realidade, né, que foi desqualificada e tem sido desqualificada. E qual a impressão mais forte que fica para o leitor? A impressão mais forte que fica na leitura desse livro é que o muro que separa a universidade da favela se desfaz temporariamente. Uma vez que esses depoimentos, esses textos, essa literatura, né, nos permite uma experiência realmente de troca, de diálogo, de conhecimento, de experiência. Não só recomendo a leitura do livro, que pode ser baixado gratuitamente no site do IA, na aba Publicações, mas que também vocês assistam o debate que aconteceu por ocasião do lançamento, envolvendo uma jovem estudante da USP, Isadora Nunes, né, e pesquisadora do projeto, com o articulador da Vila Guaraciaba e Jardim Kela Lux, na Zona Leste, o multi-artista Rafael Pompeu, e a professora pesquisadora do Grupo de Pesquisa N Periferias, do IA, que é professora da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, Rosângela Malaquias. Vale a pena. O professor Martin Grossman conversou comigo, Leila Kiyomura, para a Rádio USP. Na cultura, o centro está em toda parte, por Martin Grossman.